Olá, sejam bem-vindos novamente. Eu sou o Maurício, estou aqui com vocês hoje para continuar o estudo da matemática financeira. E hoje nós vamos ter a segunda aula sobre o tema financiamentos. Então, caso você não tenha assistido a aula passada, dá uma paradinha, assiste para mim aquela aula, até para aqueles conceitos ficarem bem claros na sua cabeça. Tá legal? Vamos dar uma olhada nessa situação problema. Pedro tomou um empréstimo de R$10.000 a ser pago em 5 parcelas mensais, a taxa de juros de 10% ao mês. Quais são os valores de cada parcela? Considere o sistema Price. Bom, esse é exatamente o problema da aula anterior, apenas com essa modificação aqui. O sistema aqui, a gente vai usar o sistema Price, aquele sistema em que as parcelas são constantes. Deve estar lembrado que na aula passada as parcelas não foram constantes. No sistema saque, é a amortização que é constante. Tá? As parcelas eram decrescentes, não é isso? Nesse caso aqui agora, as parcelas vão ser todas iguais. E a boa notícia é que você já sabe trabalhar com isso. Porque todos aqueles problemas que a gente resolveu, que envolvia pagamento em parcelas, né, tinha a ver com esse sistema, só que a gente não tinha usado o termo price. Vê se essa imagem aqui não é familiar. Olha só, vou fazer aqui a linha do tempo. Mês 0, mês 1, mês 2, mês 3, mês 4 e mês 5. A cada mês, o Pedro vai efetuar um pagamento de P reais. Esse é o valor da parcela. Então, P, P, P aqui, P no mês 4 e P no mês 5. E é claro que a gente já sabe que essa parcela não vai ser R$2.000, né? Não é apenas eu pegar 10.000 e dividir por 5, dando R$2.000. Porque é claro que quando o banco te empresta dinheiro, ele espera receber o dinheiro de volta. Ele espera receber um dinheirinho a mais aí, não é isso? Então a gente sabe que as parcelas vão ter que ser um pouquinho maiores do que R$2.000, 2.000 e pouco, né? Agora, vai chegar a 3.000, vai ser 2.500? Isso eu não sei, a gente vai fazer a conta e ver quanto é que vai dar. Tá legal? E outra coisa bastante importante que eu preciso levar em consideração aqui é que essas parcelas estão sendo pagas em meses diferentes. Então, P reais daqui a um mês não é a mesma coisa que P reais daqui a 2 meses. Tem inflação, os valores precisam ser corrigidos a cada mês. E o fator de correção que eu vou usar tem a ver com esses 10% ao mês. Tá? Lembra do seguinte, caso o Pedro não pague essa parcela aqui, por exemplo, e deixe para pagar daqui a um mês, essa parcela vai ter que ficar maior, né? Porque ele não fez o pagamento na data correta. Como a taxa de juros que o banco cobra é 10% ao mês, quando ele deixa de pagar e você vem para cá, você tem que multiplicar esse valor por 1,1, né? Que é 110%. E caso ele deixe mais um mês, multiplica de novo e assim sucessivamente. Tá certo? Então o fator de correção é o 1,1. Se eu quiser jogar a parcela para frente, eu multiplico. Se eu quiser trazer ela para cá, eu divido, tá certo? Então, eu posso usar qualquer data de referência, até porque eu vou usar a calculadora. A gente sabe que a maioria dos problemas de matemática financeira exigem o uso da calculadora. Então, é uma boa chance de a gente aprender a usar isso daqui de novo, né? Então, olha só, eu vou considerar como referência o mês 0. Tá? Até porque no mês 0, a minha dívida, né, a dívida do Pedro, no caso, R$10.000, tá certo? Então, vamos colocar aqui, ó, no mês 0. Né, na situação inicial. Vamos olhar para a última parcela. Caso ele queira antecipar essa parcela, né, eu preciso voltar quantos meses? Né? 1, 2, 3, 4, 5. Como a cada mês eu divido por 1,1, vou dividir por 1,1 a quinta. Isso daqui tem a ver com a última parcela, tá certo? Agora, a penúltima parcela, eu não preciso dividir 5 vezes, preciso dividir 4, porque são 4 meses até você chegar no 0. Então, P, 1,1 a quarta, e assim sucessivamente, até você chegar na primeira parcela, que é dividido apenas uma vez por 1,1.
E essa soma, esse valor aqui que eu vou obter, tem que ser igual à dívida inicial, a dívida no mês zero, que nesse caso é R$10.000. Um problema bastante conhecido, não é isso? Isso daqui é uma PG, uma progressão geométrica de razão 1,1. Afinal de contas, você multiplica cada um desses termos por 1,1 para chegar no próximo. Então, já que isso daqui é uma PG de razão 1,1, eu sei fazer a soma de termos em PG. Caso você não lembre, a soma dos n primeiros termos de uma PG é o primeiro termo multiplicado pela razão elevada a n menos 1, razão menos 1. Então vamos substituir os valores naquela fórmula, né? Então essa soma é o primeiro termo, vou colocar aqui P1 sobre 1,1 à quinta. Que multiplica a razão, que é 1,1, elevado a 5 menos 1, sobre razão menos 1. Esse valor dá 10.000. E agora a gente pode usar a calculadora, né? Vou usar a calculadora aqui. Você pode usar aí na sua casa. 1,1 elevado a 5 dá 1,61051. Então vai ficar P 1,01, aliás, 1,61051, que multiplica, bom, o mesmo número menos 1, zero vírgula 61051 sobre 1,1 menos 1, dá 0,1, igual a 10.000. Eu vou deixar para você terminar a conta, eu vou fazer aqui rapidinho na calculadora, tá certo? Então vou multiplicar aqui por 1,1, multiplicar por 10.000 e dividir por 0,61051. Colocar o resultado aqui em cima. A parcela, você vai encontrar, eu vou ter que arredondar os centavos, tá? 2.637,97 e mais um 4. Então vou arredondar aqui para 97. Provável que em algum mês aí a gente aumente um centavo, tá? Mas vamos arredondar aqui nos centavos. Então esse é o valor da parcela que o Pedro vai pagar todos os meses. Então, como a gente já tinha previsto, é maior do que R$2.000, né? No caso, 2.637,97 centavos, tá certo? Lembrando que a cada pagamento desse valor, tá, a dívida não vai diminuir dessa quantidade, tá legal? Bom, vamos dar uma olhada aqui agora, então, vamos construir aquela tabela, ver como é que a situação vai ficar. Vamos lá. Bom, e agora eu vou construir a mesma tabela que eu construí com vocês na aula passada, só que agora considerando o sistema Price. É aquela tabela que a gente reúne todas as informações de amortização, juros, o valor da parcela e o saldo devedor ao final de cada pagamento. No sistema Price, a parcela é constante e a gente calculou a parcela por R$ 2.637,97. Então, com a exceção da primeira linha, que é a linha do mês zero, onde o seu saldo devedor é R$10.000, eu vou preencher aqui a coluna parcela, sempre com R$ 2.637,97, que é o valor que a gente calculou. 2.637,97. Vou colocar aqui as 5 parcelas. E uma coisa importante a gente frisar, para a gente não esquecer, é a seguinte. Tá lembrado que a gente arredondou esses centavos aqui? Então é provável que no finalzinho dê uma diferença de alguns poucos centavos, tá? Porque a gente viu que tinha uma terceira casa decimal aqui que a gente teve que cortar. Então, na vida real, é provável que nessa tabela de pagamento a gente mude alguns centavos aqui no meio da história, tá? Então, caso sobre 1, 2 ou 3 centavos, não precisa encanar muito não, tá? Bom, então vamos aqui ao trabalho. A gente sabe que a cada mês o Pedro vai pagar 10% do saldo devedor. Então,
No começo da história, que ele está devendo 10 mil reais, nessa primeira parcela aqui, eu preciso contabilizar os juros dessa dívida. 10% de 10 mil, que é essa nossa dívida inicial aqui, R$1.000. Faz a gente fazer essa conta, né? Então, repara o seguinte, dos 2.637,97, 1.000 são de juros. E a amortização? É a diferença entre a parcela e os juros. Tá legal? Lembra que a amortização é a parcela menos os juros. Afinal de contas, a parcela é a amortização mais os juros. Tá? Então, esse menos esse, 1.637,97. Eu vou usar aqui a calculadora. O saldo devedor é os 10 mil reais, menos a amortização, então 10 mil reais. Menos 1.637,97, 8.362 e 3 centavos. E eu automaticamente já jogo esse valor para cá também. Tá? Eu vou atualizando aqui a dívida a cada mês. Bom, e eu vou repetir esse raciocínio até chegar na última linha. Se a dívida do Pedro passa a ser 8.362,03 centavos, e ele vai ter que pagar 10% disso, né? Qual desse pedaço aqui tem a ver com juros? Só você voltar uma casa decimal aqui, que é os 10% de juros, 836,2003. Aqui a gente vai ter que arredondar mais uma vez. 836,20, tá? A amortização, eu vou pegar a parcela menos os juros, 2.637,97, 836,20, subtraindo, 1.801,77. E é isso que a dívida dele vai ser abatida. Então, vou pegar aqui para você 8.362,03 centavos e vou subtrair esse valor. Vou encontrar 6.560,26. Tá certo? Bom, trago a dívida para cá. 6.560,26. 10% desse valor vai dar 656,026. Então, já vou arredondar para cima aqui agora. 656,03 centavos. Amortização, esse valor menos esse. 2.637,97. 656,03. 1.981,94 centavos. E agora o saldo devedor. Vou abater esse valor daqui. Então é o 6.560,26 menos 1.981,94. 4.578,32. Já trago a dívida para cá. 4.578,32. Bom, juros sobre esse saldo aqui. 457,832. Vou colocar aqui, 457,83. Tá certo? Então agora, amortização, parcela menos juros, 2.637,97. 457,83. 2.180,14 centavos. Então, vou abater esse valor do saldo devedor, 4.578,32, menos 2.180,14, vai dar 2.398,18. E agora, finalmente, o último pagamento. Quando o Pedro vai efetuar o último pagamento, o saldo devedor dele, naquela situação, 2.398,18. Juros sobre esse valor, vou voltar uma casa decimal aqui, 239,82. Quanto que ele vai abater? Vai ser esse valor
menos esse. Lembrando que eu já tinha antecipado, é provável que dê alguns centavos de diferença aqui. Vamos ver o que vai dar. 2.637,97 menos 239,82. Ele vai amortizar 2.398,15. Repara o que aconteceu aqui. Aqui está dando 15 centavos e aqui tem 18, né? 3 centavos de diferença em cima de uma dívida de 10 mil. Então, você pode incorporar esses 3 centavos aqui mesmo, tá? Então, vamos... Pode ser que esses centavos sejam incorporados durante nesse percurso aqui da dívida, né? Mas vamos supor que a gente incorpore ele aqui mesmo. Colocar mais 3 centavos não faz diferença, né? Então, se eu devo esse valor e amortizo isso, a dívida passa a ser 0. Tá? Então, dá uma comparada com a aula passada, com aquela tabela que a gente construiu, tenta verificar quais são as diferenças principais de uma situação para outra. Tá? Uma coisa interessante de você ver é que aqui a amortização foi crescente e os juros pagos foram decrescentes, de tal modo que as parcelas se mantiveram constantes. Tá? Beleza? Então na próxima aula a gente continua falando um pouquinho mais sobre matemática financeira. Te espero lá, até a próxima.